A gente pode começar tipo assim. Bum! Olha quem não morreu. É. Gente, que horror! Vocês são péssimos! Gente, esse ditado é baixo. Cara, eu não vou saber usar isso aqui, a minha voz vai ficar. O Pedro quer que fale como se fosse cool. Você pode pendurar aqui. Você que vai editar. Não, você que vai editar. Não, Pedro. O grosso eu já você esqueci, faz. Eu já esqueci. Olá, queridos. Eu ia falar pra mais um vídeo no canal, só que não tem contexto. Vídeo. Olá, galera. Não, Marta, não. Por favor. Você pra isso? Não. Galera, já nos fala aí, desde a década de 60. Olá, queridos, não para mais um vídeo no canal, porque como vocês perceberam, a gente está completamente desaparecido. Então, na verdade, inicialmente a gente já começa dizendo que esse vídeo é um pedido de desculpas e também de meia-culpa pelo nosso total desaparecimento do canal. Seja com vídeos, comentários e até as postagens no Instagram. Pedro tem mantido eventualmente uma ou outra, mas a gente realmente deu uma desaparecida. E se a gente fosse procurar justificativas, seriam inúmeras justificativas. Inclusive, a questão do desaparecimento foi tão repentino e súbito que, inclusive, a gente tem vídeos gravados que não chegaram a ir ao ar, a ser colocado, foram editados. E como você deve lembrar, inclusive a gente, nós tínhamos uma dedicação periódica ao canal, inclusive tínhamos comprado esses microfones que estamos testando pela primeira vez hoje, depois de, enfim, quase um ano, na verdade, mas a vida pessoal e do trabalho movimentou muito as coisas aqui. Então, para vocês entenderem um pouco do drama, teve mudança de emprego, teve separação, teve, enfim, a vida acontecendo e a gente se atropelando nessas questões. E como vocês podem talvez ouvir, até obra está rolando. Então, a gente acabou escolhendo hoje esse dia, mas realmente estão acontecendo obra, então pode ser que tenha um barulho aí, ruídos atrapalhando o canal. Mas, apesar dos apesares, ficamos com saudades. E não só saudades de vocês, mas também até com saudade dessa questão da rotina. Vocês não estão vendo, mas a progenitora está aqui sentada também. Então a gente sentiu saudade dessa discussão, dessa troca que mal bem também acontece entre a gente. Então a gente falou, sem grandes expectativas, pensamos em fazer novamente um vídeo trazendo um pouquinho, na verdade, do que seria uma recapitulação do último ano. Na realidade, uma outra razão pela qual a gente, inclusive, está gravando esse vídeo é em comemoração aos 2 anos do canal. Do primeiro vídeo, pelo menos, no lançamento, que eu acho que foi ali por volta de 30 de julho de 2023, não sei, ainda tá esse vídeo vergonhoso meu no canal. Que era só seu. Que era só meu, inclusive, gravado na vertical, porque eu não sabia que tinha que ser na horizontal. E aí eu achei que seria um bom momento pra gente reaparecer, atualizá-los aí um pouquinho sobre as leituras, as melhores leituras que nós fizemos, tanto no ano de 2024, quanto até agora em 2025, porque a gente tá na metade do ano, e pelo menos para dar essa satisfação a vocês e não deixar isso aqui também às moscas, pelo menos para dar uma movimentada aqui no canal. E sem grandes promessas. Então isso aqui a gente não pode prometer que a gente está de fato retomando com o canal. Não estamos, na realidade. Não estamos. Assim, não estamos retomando. Não haverá uma periodicidade, mas de fato a gente quer eventualmente lançar aqui alguns vídeos, seja de resenhas específicos de livros ou comentários. E aí já adianto que o Pedro propôs então, até aos moldes de comemoração, a gente fazer uma recapitulação e fazer uma listagem dos melhores livros lidos por cada um no último ano, incluindo 2024, e o presente aqui, 2025, assim, somando isso. Mas já adianto que muitas das boas leituras a gente fez resenha aqui no canal. Pedro é uma máquina de leitura muito mais acelerada do que eu, então eu tô, muito atrasado. Então, assim, acho que o Pedro conseguiu fazer uma boa listagem, tentando aí num top 10, com algumas menções honrosas que ele vai fazer. E eu confesso, na verdade, olhei as minhas listagens dos livros e separei 5... O meu vão ser 5 menções honrosas, porque muitos dos livros, de novo, que a gente gostou muito da leitura, enfim, ou releituras, a gente já fez vídeo aqui no canal. Então, assim, são 2 listas aqui um pouco diferentes nessa angulação. O Vitor foi mais criterioso. Vocês vão ver que no meu tem de tudo. Inclusive, alguns livros que tem, vídeo já no canal e tudo mais, estão aqui, porque realmente eu quero
reprisar, né? E reforçar de que foram leituras maravilhosas. Mas no geral é isso. Cada um usou meio que critérios diferentes para separar. O que importa é que todo mundo vai falar sobre literatura, que é algo que ambos amamos e que vocês também. E vai ficar um vídeo talvez longo, não sei, espero que não. A gente vai tentar ser mais objetivo, porque no final das contas serão 15 livros citados, então a gente vai tentar agilizar as coisas. Não, é VaptVupt. Começando com Pedro, sim. Porque então a gente vai fazer um esquema de eu vou apresentar 2 livros em sequência e o Vitor acho melhor. A gente tentou criar aqui uma escala de pior para o melhor, é ruim falar isso, mas a gente tentou deixar os melhores para o final e criar um ranking aqui, mas bem zoado. O primeiro livro que eu vou citar aqui, então, estaria em 10º lugar. Eu não tenho ele físico, porque eu peguei emprestado com uma amiga, que é o maravilhoso Kafka e a Boneca Viajante. Se não me engano é isso, é Viajante o nome, isso mesmo. Gente, esse livro inspirou, inclusive, uma peça de teatro que eu queria muito ter assistido, mas não consegui assistir. E ele vai contar, é um livro muito pequeno. Ele poderia ser até, enfim, colocado como um livro infantil ou infanto-juvenil, mas eu acho que ele significa e representa muito se você conhece um pouco da história do Kafka. A gente sabe que ele tem uma história bem sofrida de vida, não é? E é um livro que vai contar algo que, em tese, é real, que aconteceu. Parece que pouco antes da morte dele, ele fez uma amizade com uma menina num parque. A ex-mulher dele, ex-noiva, menciona isso quando ele falece. E esse autor ele vai tentar recriar como teria sido esse encontro dele com essa menina que perdeu uma boneca. E ele acaba se vê ali envolvido com ela, justificando que essa menina, na verdade essa boneca que sumiu, está enviando cartas para ela através dele. Então ele começa a redigir cartas para ela não ficar tão triste. É um livro muito pequeno, muito lindo e altamente eficaz, que no final eu estava chorando e pensando assim, o que está acontecendo comigo? É um livro infantil em tese. Mas enfim, então teve que entrar nessa lista, é maravilhoso, vou deixar a capa dele em algum lugar. Fica fortemente a recomendação para vocês. E fica a recomendação de assistirem ao vídeo que a gente fez sobre Kafka. É bem no início. Pedro comentando a metamorfose, eu comentando o processo. Pedro recentemente leu o processo e, por sinal, não gostou tanto. Então até legal depois rever por conta disso. Ele até fez uma classificação ali pelo Instagram, mas também fica essa dica. E seguindo, porque como eu disse, eu vou fazer 2, né, e o Vitor 1. Em 9º lugar, um vídeo que tem resenha aqui no canal. Estou falando de Água Funda, da Ruth Guimarães. Naquele livro eu falo e bato na tecla e continuo sustentando essa minha teoria de que isto aqui é um livro de terror nacional. É um livro que, assim, em determinado momento você tem um personagem que está ficando louco ou está sendo atormentado por espíritos, por uma entidade, uma coisa que ronda ali os planaltos mineiros. Você não sabe o que está acontecendo. Tem um quê de regionalismo, mas ele conversa muito com autores como Guimarães Rosa, porque, enfim, tá na 3ª fase do modernismo brasileiro. E a Ruth Guimarães é o primeiro livro dela, assim, é um livro de estreia e é uma joia. Eu não vou falar muito mais porque tem resenha, entrem, acessem, vou deixar o link aqui embaixo, mas não tinha como não figurar aqui na lista. Agora, Vitor, seu 5º lugar. De novo, né? Motivações de listagens diferentes. O meu, nem vou colocar como melhores leituras, porque eu acho que tiveram outras que permearam aí, mas é que eu fiz uma escolha diferente. E eu vou citar aqui, porque eu não lembro se eu já fiz citação sobre esse livro aqui no canal, o Ásia, do Ivan Turgenev. Eu tinha uma tradição minha, que ainda se mantém, na verdade, de tentar ler uma novelinha do Turgenev sempre no início do ano. Então são bem curtinhas, é bom para engrenar. Eu acho que eu já citei aqui em algum outro vídeo o Primeiro Amor, que é uma outra novelinha dele. Mas esse Ásia aqui, assim, eu até cito, porque foi realmente uma leitura que me surpreendeu positivamente. Eu achei que eu ia perder o fôlego ali com o Turgenev. Foi um bom começo de 2024. E, na verdade, isso aqui é uma história também de amor, mas diferentemente até da outra novela dele, do Primeiro Amor, que tem até uma questão talvez de mistério ou suspense num determinado aspecto, essa tem uma questão mais psicológica. E acho que é uma história que eu me fiquei pegando, né, pensando nela depois, sobre tanto o aspecto dessa questão platônica, do dizer e não dizer, do aproveitamento de oportunidades, das marcas que às vezes, né, que a gente adquire na vida por deixar oportunidades. Então, assim, livrinho curto, muito pequeno. Estou até gostando de emprestar para minha mãe, que está solicitando o livro de indicação curto para uma viagem, e que eu acho que é uma menção super honrosa de um dos melhores livros que eu li em 2024. Então fica a indicação. Agora, em 8º lugar na minha pseudo-lista... eu sabia que ia entrar esse livro. O livro que mamãe leu também e amou, você ainda não leu, você vai gostar pra caramba.
que é um livro que também já tem resenha aqui no canal, que é O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi. É um livro que engana, eu falo isso na resenha, assim, ele tem um marketing muito bom, porque a premissa é, quando você lê aqui atrás, né, no livro, enfim, sobre a sinopse dele, uma senhora sempre que sonha com o Okapi, alguém morre, é isso. Quando a Selma sonha com esse animal muito estranho, alguém vai morrer. Só que ela sequer é o animal não, a personagem principal da história, na verdade é a neta dela. E o que você tem aqui, eu sei que eu detesto falar isso, enfim, é algo que me irrita muito, tá? Mas falar sobre um livro de afetos, um livro de relações. Mas de verdade, é um livro que é sobre sentimento, assim. É muito bonita a relação que ela constrói com as personagens. Também não vou me estender, porque tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo. Mas foi uma grande surpresa de literatura contemporânea dessa autora alemã, super jovem, inclusive, e que eu não encontrei até hoje uma pessoa que não tenha gostado desse livro. Eu recomendei pra Bárbara também, que é uma amigona minha, ela amou, e ela até recentemente... Vamos quebrar esse recorde. O Vitor é famoso por não mentira, eu vou acabar gostando. Você não gostou de Anarquistas, graças a Deus. É verdade. E aí ela chegou pra mim e falou assim, Pedro, eu preciso de um livro bom, preciso de uma indicação, mas assim, bom tipo da Selma. Eu falei, entendi, virou critério, entendeu, de qualidade, então não tinha como deixar de ser. E já emenda no próximo. Pois bem, o outro, agora esse aqui, vai falar com públicos específicos. Em sétimo lugar, tô me perdendo já, é esse livrinho aqui, 1988, Segredos da Constituinte. Gente, esse livro vai funcionar com 2 grupos de pessoas, muito específicos. Pessoas que gostam de política, sobretudo no aspecto histórico, ou 2, pessoas do direito. Porque o que você tem aqui é o Luiz Macluf Carvalho, que é um jornalista, entrevistando em 2014 personalidades que atuaram durante a Constituinte de 88, né, que gerou a nossa Constituição Federal. Nomes como Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, você tem, enfim, uma gama de personagens que vão citar outros protagonistas históricos, como Ulisses Guimarães, só que em forma de entrevista. Então, assim, é muito dinâmico. E aqui você vai ter uma mistura de dados históricos importantes, como revista Caras. Porque você vai saber aqui de todas as festas que os lobistas pagavam e organizavam para os congressistas, ou melhor, para os constituintes, o termo correto. Enfim, é muito interessante. E aqui você consegue entender, juro, a partir dessas entrevistas, o porquê do Brasil estar como está. Você entende a questão da demasiada do Congresso, né, Nacional em detrimento dos outros poderes. Você entende também um pouco como é que funciona a sistemática de pesos e contrapesos que não é muito bem alinhada. Enfim, vale muito a pena. Mas para esse tipo, né, desses 2 grupos. Se você foge disso, por exemplo, o Vitor, mamãe, nunca recomendaria. Mas se você tem interesse, eu sugiro fortemente que vocês leiam, porque é dinâmico, é legal e muito... Mas eu vou ler, porque eu gosto de um desafio. Bom, o meu próximo livro que eu coloco como menção honrosa, e foi realmente uma das melhores leituras que eu acho que eu fiz em 2024, até por ser grata surpresa, também já citei aqui no canal, não fiz resenha específica, mas fiz citação, não lembro em qual vídeo. Acho que foi no vídeo de melhores adaptações pro cinema ou não? Sorteio. Pode ser, né? Pode ser, não sei. Vejam esse vídeo. Eu acho que sim. Que é o Me Chame Pelo Seu Nome, do André Asimar. Todo mundo já conhece o filme, né? Call Me By Your Name. Mas assim, é um livro que eu tinha assistido ao filme, então pensei, esse livro não vai me surpreender em termos de narrativa, enredo. E aí todo mundo já viu o filme, sabe, enfim, que é sobre uma história de amor e da descoberta de sexualidade de um jovem, e da vivência de um amor impossível por N razões, mas me surpreendeu muito do ponto de vista de que não só a adaptação é muito boa, mas o livro, esse é um livro extremamente sensorial, e na verdade antes até de eu iniciar o livro, eu tinha visto já resenhas de outros youtubers, de internet, de pesquisado e até entrevistas, e sempre tinha muito essa descrição, e aí então eu entrei no livro até meio duvidoso, falando assim, do que eles estão querendo dizer como sensorial? Mas realmente ele consegue, através das palavras, te fazer uma imersão desse verão europeu, desse fluxo de sensações de um adolescente, dessa atmosfera, da sexualidade, e até mesmo a parte sexual eu fiquei pensando, nossa, mas será que vai cair naquele lugar, né, o pornográfico, né, não o erótico? Ele realmente consegue. E um grande soco que o livro me deu, né, de novo, baseado puramente no filme, esse livro, o filme para, né, num determinado ponto do livro, e o livro, na verdade, ele segue com a história um pouco mais. E aí que eu achei ele, tipo, avassalador. Então foi, de novo, um livro que me marcou muito pela habilidade do escritor e pela história narrativa como prende. Então,
outra indicação forte, figura aí na minha lista. Agora para o sexto, eu tô realmente, acho que perdendo a contagem. Acho que é o sexto livro a conferir. Se eu tiver errado, dane-se, depois vocês contabilizam. Não poderia deixar de ser Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro. Esse livro também é para 2 grupos de pessoas muito específicos. Para quem gosta de história ou para quem gosta do Rio de Janeiro ou vive aqui. Porque depois, pesquisando algumas entrevistas do Rui Castro, eu entendi um pouquinho qual foi a proposta dele com o lançamento desse livro e com o livro seguinte. Aqui ele propõe, portanto, que aquele discurso de que São Paulo teria sido o líder, né, do movimento modernista no Brasil não procede. Ele vai defender que, na verdade, o Rio de Janeiro já era muito moderno antes de São Paulo, né? Enfim, eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu entendo a defesa que ele faz do Rio de Janeiro e eu entendo que também o Rio de Janeiro se coloca na vanguarda da modernidade. E assim, gente, o meu namorado sofria demais. Meu namorado, minha mãe, viu todo mundo. Porque todas as histórias, e são milhões de histórias que ele conta aqui, que eu lia e que eu aprendia, eu ligava para as pessoas para contar para elas. E as pessoas já não aguentavam mais. Porque era tipo assim, eu conseguia unir, e aqui o Rui Castro faz isso muito bem, coisas do tipo, uma bala perdida que quase mata a rainha da Bélgica, com Coelho Neto, escritor, com o jogador do Fluminense que fez o primeiro gol na seleção do Brasil, numa Copa, enfim, né, do mundo. Ele consegue unir essas histórias e explicar como elas se interligam. Tudo isso tendo como palco Rio de Janeiro da década de 20. E assim, para quem tiver dúvidas se esse livro é bom ou não, sugiro já ler o início, porque ele aqui apresenta pra gente a gripe espanhola e como ela impactou o Rio de Janeiro e de como a saída desse trauma dessa epidemia, dessa pandemia mundial, gerou todo esse movimento de libertação e de quase, vamos falar, revolução sexual ali que a gente tem numa década de 20 também no Rio de Janeiro. Então assim, é muito maravilhoso. São muitas histórias, ele vai falar de diversos personagens históricos da nossa cultura, enfim, da literatura e das letras brasileiras. É uma declaração ao Rio de Janeiro, né? Basicamente. É muito bom, gente. A quantidade de marcação que eu fiz é porque realmente é viciante esse livro. Continua? Continua, já é a próxima. Meu Deus, esse aqui tem resenha no canal. Estamos falando de Passaporte para a China, da Lígia Fagundes Telles. Não tinha como não citá-la, porque a Lígia é incrível. Inclusive, eu sei que ela é mais famosa por conta dos romances, mais famosa por conta dos contos, mas aqui a gente tem crônicas de viagem. A Lígia ela vai visitar a China no 11º, salvo engano, ano da Revolução Chinesa. Ela é convidada pelo governo, ela e um grupo de comitiva, né? Uma comitiva brasileira com outros intelectuais e tudo mais, para ela conhecer a China, a nova China. E ela faz, gente, assim, eu até recomendei isso aqui para minha madrinha que está indo para a China essa semana. Mas não é como se você tivesse realmente um panorama, né, histórico. Ela não, a questão não é essa, mas o mais brilhante da Lígia é esse olhar aguçado que ela tem para o ordinário. Eu vou falar depois de um outro livro aqui melhor sobre isso, que é o que diferencia, eu acho, o artista, né? Você pega uma situação ordinária e transforma isso em extraordinário. Então, numa simples viagem com amigos, a Lígia vai conseguir descrever situações, contar causos e sempre com uma sensibilidade absurda. Enfim, é um livro muito pequeno. E eu sei que pouca gente fala sobre esse livro, isso me chateia, mas certamente foi uma das melhores leituras que eu tive no passado. Bom, então eu volto com a minha modesta lista. Eu não sei se eu tô falando no microfone, eu tô oscilando com o microfone, então minha voz deve estar oscilante. E se você ouvir tosse, é minha mãe que tá tossindo atrás. E tem obras também, ou seja, estamos na CNTP. Esse vídeo não era pra ter sido feito, é isso, o canal tem que ser encerrado novamente. Mas, citarei também como menção rosa um outro livro que, de novo, me impactou no sentido de surpresa. Porque também fui super descrente, porque eu sei que é um livro que tem vários blurbs aqui de top listagens aí de vendas, TikTok, sei lá o quê. Que é um livro escrito pela Madeline Miller, o Circe, ou Circe, né, do inglês. E eu peguei esse livro de novo, eu comprei numa tacada só 2 livros dela, né, esse, que é o Circe, e A Canção de Aquiles. E estou em leitura atual, um dos livros que eu estou lendo atualmente, a gente já adianto, é esse A Canção de Aquiles, e não estou gostando tanto, que nem o de Circe, também já spoiler com relação a isso, mas eu gostei muito desse livro, e de novo, acho que tem um componente aí de surpresa nessa experiência de leitura, porque ele de novo, né, pegando o contexto de mitologia grega e contos, né, histórias da mitologia grega, só que a Madeleine, ela consegue fazer uma releitura e uma nova roupagem para essa lenda, né, para esse folclore,
mas muito moderna e muito sensível. Então, de novo, eu não vou fazer sinopse, porque basta você jogar no Google Circe e ver qual é a lenda, mas adianto que ela consegue fazer uma roupagem, de novo, muito mais humana de personagens, né, endeusados, enfim, desse papel, uma roupagem até feminista, então ela coloca em pauta a questão de que muitas, né, das lendas que a gente tem contato é da perspectiva e olhar masculino, então ela que traz todo o core, a discussão para o olhar feminino dessa personagem, uma personagem que ficava como secundária, como outras personagens femininas, né, nessas mitologias ficam, e traz uma história que, de novo, me surpreende por a gente já saber dessa história, ou já ter tido contato, ou de novo, jogando no Google, você vê uma sinopse básica, mas ela consegue trazer, justamente pela exploração da parte psicológica de cada um dos personagens, principalmente nessa visão feminina, ela consegue enriquecer e trazer uma coisa muito nova dessa história. Então, também um dos livros que eu coloco, sim, como uma das minhas melhores leituras realizadas no último ano. Bem, em quarto lugar, não poderia também deixar de ser o terceiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo, né, que eu sou apaixonado pela história, que é a Tormenta das Espadas, tá certo? De espadas. Concordo com todas as pessoas que dizem que esse é o melhor livro da série. Não posso dizer da série porque eu não li os últimos 2 livros, mas até agora é onde a história realmente chega, parece chegar ao seu ápice. Então, assim, aqui a gente tem os melhores conflitos de personagens que a gente viu até agora, os melhores desenvolvimentos. Pra quem é fã de fantasia, não pode deixar de se aventurar dentro deste universo. É um calhamaço, mas engana também. Isso mata pessoas. Páginas. É porque ele é muito grande também, né? E o Pedro só coloca esse livro na lista pra ele parecer um pouco mais cool. Causar um impacto. Porque tudo é sobre história, direito, aquelas chatices. Aí ele coloca um Crônica de Gelo e Fogo só pra parecer que ele é mais descolado. É isso. Mas menção honrosa, olha, eu nem citei as menções honrosas que eu ia, né, mencionar. Por exemplo, Harry Potter, que eu amei essa leitura do 5º livro, que é acho que o livro favorito do meu irmão, nem entrou na lista, tá? Então, enfim. Mas recomendo que vocês leiam Game of Thrones. Em terceiro lugar, um livro que pipocou aí na internet nos últimos tempos, que é a biografia do Stefan Zweig, do Joseph Fouché. É uma figura que pouco conhecemos aqui no Brasil, mas o mais interessante desse livro, para mim, que me impactou muito, foi, primeiro, me colocar em contato com biografias, que eu nunca fui de ler biografias. Depois disso, eu acabei até lendo um livro, não me zoem, é um livro muito bom e quase entrou nessa lista, que é o do Boni. Mas é porque, como a Globo estava fazendo 60 anos, eu queria um livro sobre a história da televisão brasileira, eu li aquele livro e é muito bom, tem vários causos legais. Mas enfim, então ele foi muito importante justamente para eu ter esse contato com biografia e falar, nossa, a biografia pode ser bom. E também porque aqui você tem um panorama da Revolução Francesa. Ele foi um personagem muito importante ali de 1789 até 1815, com a queda do Napoleão. Quer tossir? E também de todas as formas que ele conseguiu, né, se manter no poder. Inclusive, fazendo um link com o livro anterior, ele é a inspiração para o Mindinho, né, um personagem importante ali da história de Game of Thrones. Então, assim, muito bom. É um livro que eu recomendaria para muitas pessoas. E ele tem uma coisa muito legal, só para comentar, que é o seguinte, o Stefan Zweig, ele faz flashback para trás, né, flash forward é para frente. O tempo todo ele faz isso ao longo da história. Então ele comenta, Fouché se tornou professor de um colégio de padres. Mal sabia ele que em 10 anos ele assassinaria metade dos padres da França, sabe? Você lê uma coisa que ele cria sempre essa sensação de... E dá um dinamismo e vontade de continuar lendo. Muito vontade. Como assim ele vai matar pessoas? Ele será conhecido como Carniceiro de Lyon. Isso aqui é muito maravilhoso, assim. Muito bom. E é isso, não é um livro muito grande. Foi meu primeiro contato com Stefan Zweig e realmente comprovei que ele sabe escrever. Seguindo, eu vou botar em segundo lugar, e eu acho que eu queria colocar nessa lista de qualquer forma, porque eu lembro que os últimos não sei quantos vídeos do canal, antes da gente fazer o nosso hiato, de leituras e andamento, eu tava sempre com o mesmo livro mostrando, e acho que as pessoas vão pensar, cara, ele não vai terminar de ler esse livro nunca. E inclusive eu tenho vídeos gravados de comentários sobre esse livro, porque eu levei ele para 2 viagens consecutivas que eu fiz para fora. E o meu irmão, os vídeos estão até engraçados, eu pretendo um dia postar. O meu irmão me obrigou a tentar fazer como se fosse um vlog de leitura durante a viagem. E eu não nasci pra isso, não sei fazer isso, nunca saberia fazer isso. Então, assim, tem vídeos até engraçados, eu tentando ler, tentando gravar, e, enfim, no caos. Mas, de fato, foi uma leitura que até essa semana eu me comprovei, ratifiquei pra mim mesmo que foi uma das minhas melhores leituras, que foi A Mágica e Contos da Memória dos Homens, do Mohamed Mubgar Saab. Ele, inclusive, esteve na Flip do ano passado, eu acho que presente, agora a Flip tá até pra começar.
E eu já, de novo, não vou me estender porque eu fiz várias sinopses desse livro, porque toda vez que eu apresentava o livro que estava em andamento, eu citava que eu estava lendo e fazia sinopse, etc, etc. Então, mas realmente foi de fato, se tornou uma das melhores leituras, porque eu acho que foi o tipo de leitura que, primeiro tem uma questão aí afetiva que eu tenho com esse livro, ele me acompanhou durante algumas viagens que eu fiz importantes ano passado. Segundo, que foi indicação de um amigo muito querido, então eu já fui atrás desse livro com uma ânsia de querer gostar. E é um livro que vi na internet muitos comentários, existem muitas críticas, não é o livro perfeito, acho que o final dele gera uma certa frustração, mas ao mesmo tempo acho que é o único final possível no final das contas, e é um livro que traz, que acho que cresceu ao longo do tempo comigo. Então ele traz algumas discussões, primeiro uma questão metalinguística, ou seja, uma questão sobre da literatura, a discussão do porquê se escrever, traz uma discussão também sobre o estrangeiro, ser estrangeiro em outro país, consequentemente uma questão também de choque de culturas, aqui propriamente dito, né, o personagem africano na Europa e essa visão do europeu sobre o africano, então traz em pauta muito dessas questões, importância de valorização cultural, com uma escrita muitas vezes leve, muitas vezes até erótica, quando o personagem encontra algumas personagens determinadas aqui na história, principalmente a Mãe-Aranha. Enfim, é um livro que me marcou. E aí essa semana eu acho que eu estava conversando com um outro amigo e acabei citando uma frase do livro. E aí eu me peguei do tipo, caramba, tá vendo? É aquele livro que... Né, milhões de marcações. Milhões de marcações. E é aquele livro que é isso. Apesar de não ser perfeito, ele meio que fica contigo uma mensagem. Então acho que isso engrandece também o somatório final da experiência. Então fica também a indicação e tá no meu top, vamos dizer assim, 5 de boas leituras que fiz no último ano. Vamos lá. Em segundo lugar, um livro que eu fiz resenha. Mas eu não lancei, eu não editei esse será vídeo. Lançado? Não sei se será. Que, gente, é Eugénie Grandet, do Balzac. Aquilo que eu falei sobre a Lígia Fagundes Telles, aqui se comprova, porque você tem aqui uma premissa muito simples, para não dizer estúpida, basal, enfim. Eugénie Grandet é filha de um rapaz, de um homem, melhor dizendo, um comerciante muito rico, mas que é extremamente sovina, então ela vive quase como se fosse pobre. Ela nem sabia do dinheiro que ela tem, ela e a mãe, enfim. Até que eles recebem a visita de um primo dela. Um primo que, muito pelo contrário, tem uma situação financeira boa e esbanja, e que sofre, enfim, tem uma fatalidade na vida dele, ele passa a morar com a Eugénie Grandet e com a família dela. Essa é a premissa. Ela se apaixona por ele e acabou. Só que, gente, não é só isso. Esse é um livro que eu fiz, não sei se eu vou conseguir mostrar, milhões de marcações, assim, anotações no livro, quero dizer, porque é um livro muito bom. Aqui o Balzac mostra que ele é o rei da narrativa, que não se trata da história, sim como ela é contada. Então, assim, gente, eu fortemente a recomendação, porque nunca tinha lido Balzac, eu gosto muito de literatura francesa, de uma forma geral, eu gosto muito do Victor Hugo, gosto muito do Efeito do Mar, mas o Balzac me surpreendeu, e não sei porque eu tinha um preconceito, eu achava que ele ia ser chato, mas não, o cara sabe escrever. E é isso, só leiam Balzac, por favor. E isso que eu acho interessante, só porque eu acho que aquele mistério é que nem pessoas que contam verbalmente histórias muito bem. Então, assim, a história na pode... boca de outra pessoa fica uma coisa meio... muito sem graça. E aí você vê umas pessoas que acontecem mais coisas do dia a dia, que podem passar despercebido, mas a pessoa, por saber contar a história fica muito engraçada, ou fica muito dramática, ou fica... E aí é muito legal quando a gente conta escritor desse jeito. Desse calibre. Então, assim, gente, não tem críticas desse livro. E agora? Então, só pra fazer uma pequena ponderação... Disclaimer. Esse livro, coloquei em primeiro lugar. Claro que amanhã, essa ordem toda pode mudar. Esse aqui foi um livro que eu terminei recentemente. Tem, tipo, 2-3 meses. Eu fiquei pavoroso, assim, em como eu fiquei envolvido, assim. Eu nem sabia que... Que livro é esse? Calma, Vitor. Tá nervoso? Tá ansioso? Esse livro ficará aqui nesta casa hoje, na casa do Vitor, porque ele vai ler esse livro. Porque de toda a lista, eu acho que esse aqui é o que tem muitas chances dele também se apaixonar. Então ele é o melhor mesmo. Estamos falando do óbvio, do clichê... A Casa dos Espíritos da Isabel Allende. Você falou. Gente, esse livro é aquele tipo de livro que eu acho que... Eu não lembro qual foi a última vez que eu senti essa sensação de ler sobre uma família e, de certa forma, eu querer fazer parte dessa família. E quando termina o livro, eu pensar assim, nossa, eles foram embora. Foi um livro que, até por ter um teor meio cíclico, quando eu terminei a obra, eu falei assim, eu vou reler. E eu comecei a ler de novo. Eu voltei pro início, li umas 4, 5 páginas, porque eu queria, enfim... ter essa experiência de voltar para o início da história. Aqui você acompanha uma saga familiar de cerca de 70 anos,
com o final, né, que vai narrar ali o golpe chileno, enfim, da ditadura chilena na década de 70. É um livro muito bom, com pitadas ali de realismo fantástico, tem sobretudo uma personagem. É um livro que acho que foi baseado no cinema, tem um filme, inclusive com a Meryl Streep, com a Glenn Close, com Jeremy Irons, enfim. Mas o livro é muito mais completo, como geralmente costuma ser, a nível de informações e de enredo. Cara, é um livraço. Eu acho muito difícil alguém não gostar desse livro. E a escrita da Isabel Allende é muito eficaz. É bizarro, assim. Ela sabe escrever, ela sabe contar uma história. E é isso, com muito sentimento. Eu sei que eu não quero parecer piegas, mas é muito bonito. É tudo muito bonito. Você se envolve, você chora. E você se apega a todos os personagens, até os, sabe, os vilões, os antagonistas. E ela é muito prolixa, né? Ela tem muitos livros publicados, né? Eu acho. Tem muitos. Acho que, se não me engano, esse é o primeiro livro dela. Ela tem uma característica curiosa que procede que os parágrafos dela são enormes e não terminam. Mas é isso, gente. É um livro que, assim, parece não ter defeitos. Com o tempo, talvez eu colocasse, mudasse um pouco a ordem, mas sem sombra de dúvidas, ele sempre vai figurar ali na minha lista de livros favoritos. Recomendo para todas as pessoas. Inclusive, estou pensando que minha mãe deveria levá-lo para viagem. Estou mudando de opinião. É isso. Primeiro lugar. Vitor, agora sua leitura favorita. Não, então, gente, na verdade o vídeo vai acabar. Agora a gente vai já se despedir. Por quê? Porque eu até perguntei pro Pedro essa questão temporal, né, de até quando entrava nessa listagem. E como a gente decidiu pegar 2024, é muito óbvio pra qualquer pessoa que assistiu qualquer vídeo desse canal, nem que seja os primeiros 5 minutos do vídeo, de que vai estar no meu top 1 O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, que foi o livro que eu li no início do 2024. Gente, já tem, de novo, resenha no canal dedicada a este livro. E eu acho que eu falo deste livro em todos os vídeos, porque não só tá no meu top 10, top 5, top qualquer coisa de qualquer listagem, mas se tornou, talvez, né, o livro favorito da vida, ou 1, 2, então assim, ele aparece aqui o tempo todo, então nem vou me estender na sinopse, e acho até assim, meu objetivo de vida com esse canal é alguém comentar assim, eu li, por sua causa, li O Grande Sertão Veredas. Aí eu cancelo o canal e tá terminado. Inclusive, o Vitor entrou no canal porque originalmente por conta desse livro. Ele falou assim, Pedro, você ainda tem o seu canal lá? Eu falei, tá largado. Porque parece que é um hábito que a gente tem de largar o canal eventualmente. E aí eu falei assim, tá lá. E ele disse, eu preciso gravar um vídeo porque eu acho que o mundo não está falando o suficiente desta obra-prima. É uma religião. Então, assim, nem vou me estender, é óbvio que estaria aqui. Prometo tentar não colocar ele nas melhores leituras de 2025, porque não foi de 2025, talvez ele... Releituras, talvez. Releituras, mas esse é o meu top 1, finalizando aqui as nossas menções honrosas e listagens de livros, embora tinha muitas menções poderiam ser colocadas. Frankenstein, Monster, gente, Veríssimo. Sim, foi uma dor, verdade, Érico Veríssimo. Ana Ana Marta! Qual foi, mãe, sua melhor Só leitura? Cita um, pelo menos. Que me marcou, né? Foi Se Não Fossem as Sílabas de Sábado. Todos lemos aqui. Sim, lemos. Foi indicação. Acho que eu dei de presente, não foi? Foi. Você me deu de presente. E aí eu fiquei assim com esse título, né? Mas... muito bom. Temos agora microfones. Cara, eu li esse livro esse ano. E eu acho que eu esqueci de colocá-lo. Tudo bem? Então foi uma grande fake lista. Né? É muito bom. É livraço, gente. Leiam. Qual o nome da autora? Eu só esqueço o nome dela. Mariana Carrão. Alguma coisa Carrão. Ela é de São Paulo, enfim. É literatura contemporânea brasileira, mas de muita qualidade. É um livro que trata sobre o luto. Aqui. Enfim, não, maravilhoso. Ele ganhou o prêmio, inclusive, de São Paulo 2020. Sobre as surpresas da vida. Ela agora quer participar do canal, vamos deixar a Ana Marta. Entende? Agora que você... A gente falou, por favor, responda um livro e ela tá aqui no discorrendo há horas, ela não para. Mas, queridos, eu acho que é isso. Espero que vocês, se alguém assistir, né, porque talvez as pessoas tenham abandonado totalmente a gente, o que é compreensível, nós nos teríamos abandonado também. Mas é isso, a gente espera encontrá-los numa nova oportunidade, porque... pretendo, né, voltar com o canal. Isso no futuro é algo que eu gostava muito de fazer, gosto de fazer, mas infelizmente por razões a gente precisou parar. Mas é isso, a gente se encontra numa próxima oportunidade, certamente nos comentários. Então assim, comentem a lista de vocês, as melhores leituras dos últimos tempos. E aí a gente, é isso, deixa pra próxima oportunidade aí. E a gente se reencontra. Beijo. Beijo, beijo.